Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira. Atualmente eu sou servidor público federal. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhei no IBGE por um tempo. E sempre tem alguma pessoa que vai aí no meu vídeo comentar, primeiro me dar os parabéns por essa conquista, mas pedindo também que eu fale sobre a minha trajetória nos estudos, como foi esse meu processo de aprovação nesse concurso público federal. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu decidi gravar hoje um vídeo completo falando sobre minha trajetória de estudos até a minha aprovação num concurso público federal. Então eu já vou avisando que talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas com certeza eu vou ter o maior prazer de falar para vocês sobre a minha história e que sirva de inspiração para todos vocês aí que são concurseiros, que estão estudando e batalhando para ser um servidor público. Então, sem mais delongas, vamos lá para a minha história. Para quem não sabe, eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu tenho doutorado, eu sou doutor em Solos e Nutrição de Plantas. O meu doutorado ele estava programado para se encerrar em dezembro de 2020 e a minha programação inicial era terminar minha tese até meados de 2020 e no segundo semestre de 2020 eu iria começar a estudar para concursos focados tanto na carreira docente como na carreira de técnico administrativo em educação, que eu já tinha essa vontade de continuar trabalhando em uma universidade, já que eu passei boa parte da minha vida, desde os meus 17 anos, dentro da universidade. Então era algo que eu tinha como objetivo continuar na universidade como servidor, seja como professor ou seja como técnico administrativo. Só que ninguém esperava que viria uma pandemia bem nesse meio, então tudo desandou na vida de praticamente todas as pessoas do mundo e eu voltei para a Bahia. Graças a Deus o meu doutorado já estava adiantado, mas eu não tive ânimo nenhum de começar a estudar. Eu fiquei um bom tempo em casa, mas eu aproveitei esse tempo para descansar a mente, para relaxar, fazer outras coisas. E eu dei meio que uma pausa nos estudos, até mesmo nos meus estudos de doutorado. Eu consegui prorrogação do doutorado e eu defendi só em maio de 2021. E nesse meio tempo, no final de 2020, surgiram alguns processos seletivos para professores substitutos. E eu tentei 2 ou 3 processos desse, mas não consegui aprovação em nenhum. E aí eu descobri que teria o censo demográfico, que ia ser em 2021. E eu decidi me inscrever e fazer essa prova, porque eu vi ali como uma oportunidade de não ficar parado, de conseguir alguma coisa com o final do meu doutorado. Então, em fevereiro de 2021, foi quando eu comecei a estudar para concursos públicos. Mas a prova do IBGE seria em abril e uma prova em maio. Então eu teria pouco tempo de estudos. Então foi um estudo assim, atropelado. Eu comecei a atropelar vários assuntos para eu conseguir dar conta de estudar para o IBGE. Nesse meio tempo, o censo demográfico foi cancelado e as provas que eu faria em abril não tiveram, mas o outro cargo que eu tentava no IBGE era o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, que não faz parte do censo, e essa prova foi em maio, no início de maio. Então eu continuei estudando para essa prova, de fevereiro a maio, então eu comecei a estudar meados de fevereiro e a prova foi início de maio, então foi 2 meses e pouco de estudos. Como eu falei, um estudo atropelado, porque foi um curto espaço de tempo, então não deu para eu estudar tudo direitinho, numa ordem correta, mas mesmo assim eu consegui a aprovação nesse meu primeiro processo seletivo do IBGE. Eram 4 vagas e eu fiquei em primeiro lugar na parte de cotas, né, para pessoas pretas e pardas. Porém, eu nunca fui chamado nesse processo seletivo, mas me deu um gás, me deu um ânimo, porque eu vi que era possível, que eu era capaz. Mesmo estudando 2 meses e pouco e atropelando o assunto, eu consegui a aprovação. E logo depois eu defendi o meu doutorado no meado de maio e voltei para a Bahia. Fiquei um tempo na Bahia, sendo que eu fiz o doutorado em Minas Gerais, em Viçosa. E nesse meio tempo eu decidi recomeçar os meus estudos. Então em junho eu comecei do zero, comecei com 3 disciplinas: português, matemática e raciocínio lógico. Português, que é uma matéria extremamente importante, porque ela cai em todos os concursos públicos, independente do cargo, sempre vai ter português.
E matemática e raciocínio lógico eram as minhas maiores dificuldades. Eu sempre tive dificuldade em exatas. Então eu decidi começar por essas 3 disciplinas. E eu comecei do zero mesmo. Depois eu vou gravar vídeos para vocês falando como eram os meus estudos em cada disciplina. E com o tempo eu fui acrescentando outras disciplinas, como administração geral, administração pública, direito constitucional, direito administrativo e várias outras disciplinas. E quando chegou mais ou menos ali em setembro de 2021, saiu um edital para um concurso na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e esse concurso seria em janeiro. Quando saiu esse edital, eu já estava bem adiantado nos meus estudos, então muitas coisas eu já tinha estudado, e eu passei então a estudar outros conteúdos que eu não tinha visto até então. Fiz essa prova em janeiro, não consegui a aprovação. Foram 50 questões, eu consegui acertar apenas 40 questões. De qualquer forma, eu não fui ruim. Eram 15 vagas, mais de 10 mil inscritos, e eu consegui ficar na posição 303. Então eu não fui ruim nessa prova, mas eu deveria ter estudado mais. Eu poderia ter conseguido essa aprovação se eu tivesse um melhor desempenho de estudos, já que quando eu fui fazer essa prova, muito conteúdo do edital eu não tinha dado conta de estudar. E logo após essa prova da UFC, eu comecei a estudar com foco no processo seletivo do censo demográfico, que finalmente o censo ocorreu em 2022. Então eu fiz essa prova, eu me inscrevi, eu fiz 3 provas, uma para recenseador, uma para o cargo de ACAI e outra para o cargo de agente censitário municipal e supervisor. E eu consegui as 3 aprovações, passei todos em ampla concorrência. E isso me deixou muito feliz, eu estava muito confiante, porque eu vinha de meses estudando, era mais de um ano estudando, e eu estava confiante que eu ia passar. Passei, escolhi o cargo de agente censitário de administração informática, ACAI, que foi o cargo que eu fui chamado, e eu voltei para Minas Gerais, depois de passar 11 meses na Bahia, em maio de 2022, e comecei a trabalhar como ACAI. E nesse mesmo período eu fiz a prova da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse concurso já vinha sendo falado desde o final de 2021 e tinha muita expectativa, porque seria um grande concurso com uma expectativa de 80 vagas. Então eu já estava de olho nesse concurso da UFRJ e eu, embora estava estudando com foco no IBGE, muitas coisas ali eram repetidas e iam cair também no concurso da UFRJ, e tinham outros assuntos que não caíam, mas que eu continuei estudando, porque o meu foco era sim um concurso efetivo, já que o IBGE era um cargo temporário. Então quando saiu o edital da UFRJ, eu já estava bem adiantado, eu já tinha estudado bastante, eu já tinha resolvido muitas questões da banca que ia realizar essa prova, então eu já estava muito familiarizado, já estava muito preparado, e continuei estudando ainda mais. Estudando informática, que era o único conteúdo que eu não tinha estudado até então, e era o meu maior medo nessa prova da UFRJ. Fui fazer essa prova no Rio de Janeiro e saí da prova muito confiante, porque eu não achei a prova difícil, eu tinha me preparado, tinha estudado, mas eram muitos candidatos. Eram 80 vagas, porém eram 37 mil pessoas inscritas. Então foi um concurso muito concorrido. Então eu voltei para Minas, fiquei trabalhando no IBGE e rapidamente saiu o resultado dessa prova. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a minha aprovação. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso, sobre as minhas aprovações no processo seletivo do IBGE, como também nesse concurso da UFRJ. E eu quero dizer para vocês que desde maio, que foi quando eu fiz essa prova da UFRJ, eu tenho dado um descanso para mim, um descanso para minha mente, porque foi mais de um ano estudando, foi mais de um ano imerso nesse mundo de concurso, das disciplinas, resolvendo questões, resolvendo provas. Isso me ajudou bastante. Eu passei em todas essas provas sem ter feito nenhum cursinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar esse cursinho, mas estudando em casa, videoaulas no YouTube, procurando apostilas no Google, resolvendo muitas questões, eu consegui a minha aprovação. Só que eu estava cansado, eu estava exausto de estudar. Fiquei muito feliz de ter sido aprovado nesse concurso, ser chamado rapidamente. Hoje eu já estou trabalhando na UFRJ, mas eu também sei que não é o meu destino final.
não é isso que eu quero pra minha vida para sempre. Estou gostando muito do meu trabalho, mas eu tenho outros objetivos, eu tenho outros sonhos também no serviço público. Eu ainda almejo esse cargo de docente, de professor em uma universidade ou em um instituto federal, mas por enquanto eu decidi dar essa pausa nos estudos, descansar minha mente, tentar aproveitar essa minha fase aí de servidor, de novo servidor, né? No início aí dessa minha carreira pública, mas em breve eu vou retomar os estudos. Eu agora tenho dinheiro, consegui assinar um curso preparatório para concursos e futuramente eu pretendo aí voltar a estudar e vou compartilhar com vocês aqui essa minha rotina de estudos. E o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado me assistindo, que muitas das vezes está aí estudando, tem lutado para passar no concurso público, eu quero dizer para você que é possível, que você vai conseguir. Tudo depende do seu esforço, da sua dedicação. Se você não conseguiu até agora é porque não chegou a sua hora, não chegou a sua prova. Porque o concurso, ele depende muito de prova, é o seu dia, é o dia que vai ter uma prova que realmente vai estar condizente com aquilo que você estudou. E foi o que aconteceu comigo na UFRJ. E eu creio que também vai acontecer com você. Você vai conseguir a sua aprovação. E o que eu puder fazer aqui no canal para te ajudar, eu vou te ajudar, postando vídeos sobre rotina de estudo, sobre método de estudo, o que deu certo para mim, que não necessariamente vai dar certo para você, mas eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências de tudo que eu fiz, que eu consegui para ter a minha aprovação e hoje tá no serviço público. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, procura aí nas playlists, tem muito vídeo bacana falando sobre serviço público, sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, a minha preparação nessas provas. E não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou desse vídeo. E claro que a gente vai se encontrar muito em breve em outros vídeos que eu vou continuar falando para vocês sobre a minha história, sobre a minha trajetória e a minha preparação para ser um servidor público federal. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato, dessa minha experiência. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau!